Maravilha. O debate está aberto. Os dedinhos para cima para que a gente possa identificar quem começa. Mestre Roxinho. Márcia. Tá. Mais alguém? Vamos fazer bloco de 5, né? Qual o seu nome? Laura, 3 minutos. Mais alguma inscrição? Então a gente vai prosseguindo com as falas e vocês vão se inscrevendo. Vamos tentar fazer blocos de 5 perguntas. Mestre Roxinho. Eita, aqui. Água é bom. Chega um pouquinho mais pra onde a caixa. Hoje é dia. Boa tarde. A responsabilidade aumentou, achei que era o terceiro. Eu primeiro quero agradecer à Contramestra GG pela organização desse evento e dizer que eu comungo da fala da mestra Janja quando ela diz: nós só queremos jogar capoeira, só queremos fazer a roda, e a outra, né? Devemos também pensar qual é a nossa posição quanto capoeirista. E nos últimos anos eu venho pensando bastante, acompanhando todas essas discussões, na qual eu também participei desde 2003, né, na construção da lei 10.639, toda a formação, né, que se deu na chegada do presidente Lula. E aí, em seguida, saí do Brasil, etc. Para quem não sabe, eu trabalho com os jovens refugiados. E em um determinado momento, eu conheci uma família do Sudão, que eles são tá bom, eu posso falar sem microfone também. Então eles são da origem Acholi, e como se fosse um bairro vizinho tem a origem Dinka. E uma senhora avó de uma das minhas alunas, ela, numa conversa sobre... Então, numa conversa assim, informal, que eu converso com todos os parentes dos meus alunos, uma senhora avó que tem 83 anos e ela contava de uma atividade que eles tinham no vilarejo, onde eles se encontravam por anos, décadas, né? E aquilo era ancestral, vinha de tradição de famílias passadas, né? E não existia a separação Dinka-Acholi. Todos daquela mesma comunidade se reuniam e faziam era brincadeira para as crianças e em círculo reuniões com os adultos. Num determinado momento, surgiu uma espécie de horta no meio do local onde eles se reuniam. E a horta foi começada por um senhor, e esse senhor, ele se dizia Dinka, ele não queria mais ser Acholi, não queria ser Acholi, ele queria ser Dinka. E surgiu uma discussão. Dessa discussão, eles entraram em conflito, e os Dinka começaram a eximar os Acholi. Os Acholi fogem desse vilarejo, né, para o vilarejo dos Dinkakon. Dinkakon já é uma outra tribo, né? Chegando nessa tribo, os Acholis eram poucos, eles foram novamente expulsos. Eles fogem do Quênia. No Quênia eles procuram a comunidade Acholi. Chega na comunidade Acholi que eles encontram, eles não são os mesmos Acholis. Eles seriam outros tipos de Acholi, então lá não era lugar para ele. Ela
no frigir dos ovos, ela queria dizer o seguinte. Ela disse, e a partir daí nós nos tornamos refugiados. Os Dinka, os Atioles, os outros Dinkas. O que ela percebeu foi que naquele momento, quando eles começaram a discutir, que quebrou aquela tradição de brincadeira, de horta, etc., eles se enfraqueceram. Eles se enfraqueceram, possibilitando uma guerra entre eles e tornando-os refugiados. Olhando para a capoeira, desde da diáspora africana, através do tempo escravagista, onde o escravo, que nós sabemos que o escravo foi quem vendeu o escravo. Primeiro assim o português descobre, então compra outro e compra o escravo e vem para o Brasil. Será que nós, capoeiristas, não estamos nos enfraquecendo nessa questão quando a gente não percebe qual é o nosso papel de fato, que não é só jogar capoeira, né? Que é estar junto, fora da roda de capoeira, que é estar junto após a roda de capoeira, não para aquela cervejinha ou samba de roda, e sim para discutir as questões políticas, né? E permanentes dentro da capoeira, independente do grupo, né? E aí me vem aquela questão, será que não foi a ideia do grupo que nos enfraqueceu? Né? Que nos tornamos Achole, Dinka, e Dinka, e Dinka, e Dinka, e outros tipos, que nos afastou, e aí eu vou tentando me refugiar em um, o outro já diz que eu não pertenço, eu me refugio ao outro, eu também não pertenço, e me sinto sozinho, enfraquecido, e não consigo nem combater com discurso uma lei como essa 3109. Eu acho que nós somos, né, grandiosos demais para conseguir combater isso com o nosso próprio papel como capoeirista. A questão é, nós talvez deixamos de ser políticos, capoeiristas mais políticos. Eu me lembro do meu tempo de garoto ainda na capoeira. A capoeira era muito política, era muito forte, né? E será que nós não necessitamos voltar a essa questão de estar mais envolvido com as questões sociais e políticas na capoeira? Porque nós hoje só estamos jogando capoeira, fazendo rodas, e não estamos discutindo as questões da capoeira. Para os senhores e senhoras da mesa, o que devemos fazer para não nos enfraquecer e nos tornarmos refugiados da Lei 3109? Vou falar daqui mesmo, dá licença, gente. Boa tarde. Seguinte, a provocação que eu vou fazer, ela corrobora muito com o que o mestre Roxinho agora no final colocou, né? Eu acho assim, é necessário que as pessoas comecem também, eu acho, a mudar um pouco o pensamento de que política e religião não se discute. Eu acho que a gente começa por aí, porque hoje, essa discussão sobre o PL, a capoeira, especificamente o PL, especificamente essa criação da frente parlamentar, se faz necessário que a gente entenda como é que se funciona dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Câmara Federal, dentro de um Senado, as criações dos projetos de lei. Saber como eles são criados, como eles vão ser aprovados, para que a gente ganhe força e lute contra isso, né? É necessário esse conhecimento, né? Assim também com a questão religiosa e tudo isso relacionado à capoeira, porque tudo isso no final termina envolvendo o quê? Termina envolvendo intolerância religiosa, porque a capoeira eu acho que de forma muito cultural está muito ligada à questão do candomblé. A gente estava discutindo isso no seminário da CEFRON, lá na Alva, falando sobre isso, né? O combate à intolerância religiosa e ao racismo. E o racismo também, que está aí tudo junto a isso, né? Então toda a herança, tudo como a professora falou, toda a questão ligada às questões de matrizes africanas, né? De nações negras, porque é negro, porque hoje está assim, eu estava lendo um artigo que hoje está na moda ser negro, contanto que sua pele não seja. Então está na moda você usar o turbante, de você usar várias coisas, contanto que você não seja negro, né? Porque hoje as artistas todas usam turbante, usam tudo, né? Mas se dizem negras, mas na verdade a pele não, a cor da pele não é e o pensamento também não é. Assim como a atitude também não é. Então a minha provocação é nesse sentido. É necessário mudar e que as pessoas realmente fiquem mais ligadas às questões políticas, entendam mais sobre as criações
dos pedaços de PL, né, de como são criados os projetos e necessário que sejam aprovados, né, para que a gente se engaje numa luta, para que a gente se engaje no que realmente é necessário combater. Essa é a minha provocação. Laura. Não sem microfone. Está desligado. Não, na verdade é mais um comentário, assim, que eu acho que eu fiquei muito mexida, assim, com esse relato que você trouxe da questão do estupro. Sobe aqui. Respiro. Não, Eu faço a leitura labial. eu fiquei muito mexida com esse relato da Janja sobre a questão do estupro da menina no caso do evento de capoeira. Eu acho que porque isso mexe assim, muito com a minha história, né, também porque na adolescência eu treinava e sempre tinha, né, essa, digamos assim, minha mãe não deixava eu viajar porque era um monte de homem e tal, e eu fico pensando assim, talvez ela tinha um pouco de razão, assim, porque essa coisa do machismo eu ainda sinto como muito forte, assim, e teve uma outra coisa recentemente que mexeu muito comigo, que eu fui numa comunidade e tal, na época com o pessoal do projeto e tal, eu conheci o capoeira lá, e assim, aquela coisa, né, você conhece o capoeira e tal, faz amizade e tal, e aí depois eu fui saber que ele tinha batido na esposa dele com um berimbau, e eu fiquei assim, arrasada com isso. E aí eu fico pensando assim, como que a gente às vezes não saca o quanto o machismo ele é ou seja, tem esses casos que são extremos, sabe, assim, né, que a gente vê, né, tipo nesses casos, né, de violência doméstica extrema, né, e de casos de estupro, mas como que na verdade o machismo ele é todo ele é todo um sistema que vai se reproduzindo e vai se reafirmando em todas as pequenas ações, sabe? Então assim, na roda, né, a gente vê, né, brincadeiras sexuais com as mulheres o tempo todo, né, aquele tipo, comentário, assédio, né, assim, o tempo todo, a questão dos jogos, né, como que corta mais os jogos das mulheres, o canto, o berimbau, assim, o tempo inteiro, né, assim, a gente como mulher, a gente sente, assim, a presença desse machismo, e aí eu fico pensando, assim, como que a gente não pensa que essas pequenas ações, na verdade, elas se reforçam e faz parte de todo, né, uma coisa que é muito pesada e que, assim, que impede, né, eu acho, assim, muito a presença da mulher na capoeira. Então você vai ver nos treinos, tem muito mais mulheres, chega na roda, você vê mais homens jogando, sabe, assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar para pensar mais nessas pequenas coisas, assim, que acontecem, né, e falar que é sempre muito importante, assim, ter como referência, né, assim, conheci a mestra Tis, agora, assim, né, pra mim foi um grande prazer, você vê que a presença, né, de uma mestra mulher na roda faz diferença, que intervém quando, né, quando rolam essas situações, né, ouvir a mestra Janja falando, pra mim, né, tá sendo muito importante, assim, esse processo também, eu acho que a gente tem que sempre falar sobre essa questão. Aí não sei